Oi, meu nome é Alice e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o meu relato de visto J1 para o Work and Travel nesse ano. Esse ano de 2025 estava tendo muitas especulações de como seria para tirar o visto. Fiz a entrevista sexta-feira, dia 14 de agosto, porque nós que fazemos o processo com a GEC, geralmente recebemos a DS muito cedo, então a gente consegue aplicar para o visto ali já pelos meados de agosto. Às vezes tem gente que consegue aplicar até antes, no final de julho. Então eu vim trazer um relato para vocês de como foi a minha experiência. Vou falar o que eu errei para que vocês não cometam o mesmo erro que eu, porque sim, eu fiquei com medo do meu visto ser negado e eu vou explicar tudo para vocês como que aconteceu. Então, antes de tirar o visto, tem uma coisa que você tem que saber. Antigamente a gente já saía de lá da entrevista com a certeza que o visto tinha sido aprovado. Atualmente não está sendo assim. Depois que você sai da entrevista, eles fazem um processo administrativo, que é o de checagem das redes sociais, e aí sim você vai receber a confirmação por e-mail com o link de pagamento da taxa de reciprocidade. Não sei muito bem o que é que eles estão buscando nas redes sociais, o que é que eles estão olhando de fato. Lá na hora que você vai preencher o seu ADS, tem um campo para você colocar suas redes sociais. A minha sugestão é: coloque todas, todas que você usa. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, todas as redes que você usar, coloque lá, para facilitar para você e facilitar a sua vida, porque eles estão pegando bastante no pé nesse período. Vou deixar aqui na legenda a minha DS preenchida, só tapando as minhas informações pessoais. Você que está fazendo esse processo pela primeira vez tem a noção de como preencher esse documento. É simples, é fácil. Se você sentar com calma 2 horinhas, você faz tranquilo, não tem problema nenhum, até porque é um documento para você preencher com informações suas. Tem gente que paga assessoria? É necessário? Não acho. Se você tem dinheiro sobrando, se você quer pagar, se você se sente mais segura, vai em frente. Vou deixar aqui na legenda também um PDF com possíveis perguntas que podem te fazer na entrevista de visto, para você já ir treinando e já ter essas respostas na ponta da língua. É muito importante que quando você vá fazer sua entrevista, você consiga explicar, se expressar muito bem, porque muitas vezes o que reprova é o nervosismo e o inglês que falta na hora de explicar alguma coisa. Então, se você já tiver ali tudo certinho que você tem que falar, tudo que você tem que explicar, muito melhor para você. Então, vamos lá. A entrevista eu estava bem tranquila, eu não costumo ficar muito nervosa para essas situações, então eu estava bem tranquila. Só a fila que foi gigante, era um dia que estava chovendo muito, então acabou que não foi por horário, por ordem de chegada, e graças a Deus, porque eu cheguei 30 minutos depois do meu horário por causa da chuva. As perguntas que o cônsul fez para mim foi: qual o propósito da viagem? Ele perguntou se eu já tinha feito o programa outra vez. Aí ele ficou digitando, 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 digitando. Aí ele perguntou se eu estava indo para o mesmo lugar que eu fui da primeira vez. Eu disse que não. E aí ele perguntou para onde eu estava indo. Digita, 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 digita. Aí ele perguntou se eu sou estudante. Ele perguntou quando eu me formo. Digita, 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 digita. A partir daqui as coisas começaram a desandar um pouco. Ele perguntou quantas cadeiras eu estava cursando. Podia simplesmente ter falado um número aleatório. Estou de férias e eu ainda não fiz a matrícula do próximo semestre, então eu não sei quantas cadeiras eu vou estar cursando no próximo semestre, que só começa em setembro. Só que aí eu me atrapalhei nessa hora e eu fui tentar explicar tudo isso para ele em inglês. Sim, nessas horas o inglês falta um pouco, você se atrapalha um pouco, embanando um pouco, então não tenta explicar o que não precisa. E eu fui tentar explicar essa situação, não, porque eu ainda não fiz a matrícula e eu tô de férias e o semestre só começa em setembro, então eu ainda não tenho certeza de quantas cadeiras eu vou fazer, mas provavelmente vai ser 5. Mas aí ele, ok, ele acenou, continuou lá digitando, digitando. Quanto menos você falar, melhor. Não tentem explicar o desnecessário. E ele perguntou se eu tava ciente da análise das redes sociais que estava acontecendo. E aí tem um ponto. No momento que eu preenchi minha DS, eu coloquei minha conta no Instagram e minha conta no TikTok. Pois o pessoal foi mandando os relatos e eu fui vendo que eles estavam pegando bastante no pé nessa questão das redes sociais. E eles sempre estão perguntando e confirmando: você colocou todas as suas redes? Todas as suas redes estão aqui? Você tem certeza que suas redes estão abertas, estão públicas? Depois que eu preenchi a DS, eu ativei uma conta no Instagram que eu não estava usando. Ativei e eu voltei a postar nessa conta, mas era com fins mais profissional para postar conteúdo. Só que eu não coloquei porque ela não estava ativa quando eu preenchi minha DS. Eu não queria preencher a DS toda de novo. E aí eu vi alguém comentando e falando assim: gente, não tem problema, se você esqueceu de colocar alguma coisa, só fala lá na hora para eles. Eu, beleza, eu vou fazer isso. Aí ele perguntou: todas as suas redes sociais estão listadas? Eu falei, aí eu fui explicar isso. Então, tem uma que é uma conta nova, que não estava ativa e eu não coloquei. Mas se você quiser, eu posso escrever para você em um papel. E aí ele, ok. Aí ele me deu um papel, eu vou colocar a foto aqui. Você vai enviar essa sua rede, link dessa rede, esse perfil, por e-mail, para esse e-mail aqui que tá nesse papel, junto com todos os links das suas outras redes também. E aí ele disse que eu teria que aguardar para ser analisado e que depois eu iria receber o link de pagamento da outra taxa. Ficou com a minha DS,
com o meu passaporte e eu fui embora. Quando eu estava saindo ali no caminho, eu saí toda desnorteada assim, eu fui ler o papel. E nesse papel estava dizendo que o visto tinha sido temporariamente negado, até que eu provasse que eu teria, enfim, elegibilidade para ter aquele visto aprovado. Aquilo me deixou um pouco nervosa. Eu não sei se esse papel está sendo geral, tá todo mundo recebendo ele. Ficou como uma pendência de documento, de comprovação que eu tinha que enviar para o consulado para eles poderem, assim, de fato, aprovar o meu visto. Mais nervosa por causa do que estava dizendo no papel, que o visto tinha sido negado. Eu, caramba, será que foi negado? Será que não foi? E aí isso me deixou com um pouco de medo. Depois que eu cheguei em casa, com um pouco de mais de calma, eu mandei mensagem pra Carol, né, que é a recrutadora da GC, que dá todo o auxílio pra gente. E aí ela me deu um puxão de orelha falando: mulher, mas tu nem me esperou pra eu te dar uma dica, pra eu te ajudar com alguma coisa, com esse e-mail que tu ia mandar. Pelo amor de Deus, eu tava totalmente desnorteada. E era mais ou menos umas 2 horas da tarde, eles me responderam nesse mesmo e-mail, pedindo para que eu enviasse meu nome completo, meu passaporte e o link de todas as minhas redes. Enviei novamente, aguardando. Era uma sexta-feira, então eu já não esperava que o processo finalizasse na própria sexta. Eu fiquei esperando até segunda. Mas eu passei o final de semana com medo de ser reprovada por causa de uma besteira. Das contas, eu acho que não atrapalhou isso de eu não ter colocado uma rede social, mas foi dificuldade a mais que eu coloquei na minha vida, sabe? Eu compliquei um pouco mais a minha vida. Na segunda, no final da tarde, eu recebi o link de pagamento da taxa. E no fim, o visto foi aprovado, graças a Deus. No fim, a minha dica é: não fale coisas desnecessárias, não tente explicar o que não precisa ser explicado, fale o mínimo possível, responda o que foi te perguntado. Quanto a essa questão das redes sociais, de fato, coloque todas as suas redes, se possível. Todas as redes que você tiver que você usa, coloque, porque eles estão pegando bastante no pé em relação a isso. Eu preferi falar sobre essa conta porque eu fiquei com medo eles verem aquele negócio meio que eu não coloquei, que eu escondi, que eu omiti. Como eu vi que eles estavam pegando muito no pé, eu preferi falar. E outra coisa que eu fiz, que eu vou recomendar que vocês não façam para não atrapalhar a vida de vocês, foi que lá no site do CAVES, onde a gente agenda a entrevista do visto, né, lá uma página era de solicitação de documentação adicional extra. Aí eu cliquei naquele botão, aí eles pedem para você explicar o motivo. Aí eu coloquei lá a mesma coisa que eu tinha mandado por e-mail, porque esses negócios por e-mail, às vezes eu também não confio que o povo vai ver e vai responder, né? O CABES ficou como solicitar agendamento para que eu fosse novamente ao consulado para entregar essa documentação extra, só que não tinha documento nenhum para eu enviar, porque eu apertei um botão que eu não deveria ter apertado, que eu fiz coisa que eu não deveria ter feito. Ou seja, fica quieto, segura essa sua bunda aí na cadeira e não faz coisa que você não tem que fazer. Falou, envia por e-mail? Envia por e-mail. Se ele te pediu um documento extra, faz da forma que ele te mandou, que te instruiu. E aí, por causa disso, eu também não consegui solicitar para receber o meu passaporte. Não aparecia mais botão em canto nenhum para eu apertar. Em Recife, eu tenho a minha família e eu posso pedir para minha tia ir lá buscar para mim, eu fazendo a autorização, né? Se não, eu não sei como isso aconteceria, porque eu não consegui pagar a taxa para receber esse passaporte. Eu não cometo os mesmos erros que eu cometi. Facilite sua vida, faça o que tem que fazer, responda o que te perguntaram, faça do jeito que te instruíram. Não tenta fazer besteira, não. Acabou, o visto foi aprovado. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais de para onde eu vou, qual empregador eu vou, qual posição eu vou e contar todo esse processo de como vai ser e dar muita dica para esse intercâmbio de 2025. Quer saber mais sobre a minha experiência no Work and Travel e a experiência que eu vou ter nessa season? Já me acompanha, clica aqui em seguir que eu vou postar vídeos toda semana sobre esse assunto. É isso, beijos!